Olá, irmãos, tudo bem? Quando o nosso pecado afeta a nossa congregação. O pecado de um único irmão pode, diante dos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo e diante da batalha espiritual que nós enfrentamos, prejudicar toda uma congregação, levando esta a não prosperar no mundo espiritual. O Senhor nos chama então para consertar, corrigir uma vida de pecado, trazendo então para a nossa congregação, o nosso ajuntamento, os irmãos com quem nos reunimos aos domingos para adorar o nosso Senhor Jesus Cristo, a mais alta e quista oferta ao nosso Senhor Jesus, que é a nossa santificação ou a nossa santidade. Vemos nas Escrituras Sagradas, no Velho Testamento, que nos serve de princípio para o Novo Testamento, o ajuntar-se de Israel. Assim como Deus foi com Israel, em Deuteronômio ele lhe promete bênçãos ou maldições, assim Deus é com a igreja. Em Efésios capítulo 2, ele oferece à igreja todas as bênçãos celestiais, tudo que há para nós no novo mundo, qual nós vamos habitar em corpos glorificados, Deus tem a nos oferecer. O apóstolo Paulo foi elevado ao terceiro céu e ainda vivo neste corpo, embora não sabe se com ele foi, lá ele viu tudo o que nos está preparado e reservado. Quando ele voltou, lhe foi posto um espinho na carne, tamanho a grandeza do que lá ele presenciou. Mas as nossas congregações, os nossos ajuntamentos não têm provado pelo Espírito Santo da glória que há de se manifestar em nós na ressurreição dos mortos ou na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa dos pecados no meio da congregação. Vamos então abrir as nossas escrituras no livro de Josué, capítulo de número 7, verso de número 16. E sucedeu que, na sétima vez, quando os sacerdotes sopraram as trombetas, Josué disse ao povo: gritai, pois o Senhor vos entregou esta cidade. E a cidade será amaldiçoada diante do Senhor, ela e tudo que nela está. Somente Raabe a prostituta viverá, ela e todos os que estiverem em sua casa. Verso 20. Assim o povo gritou quando os sacerdotes sopraram as trombetas. E sucedeu que, quando o povo ouviu o som da trombeta, o povo gritou com um grande brado. O muro caiu completamente, de forma que o povo subiu para a cidade, cada um direto à sua frente, e tomaram então a cidade. Irmãos, a cidade de Jericó, ela era cercada por muralhas. Humanamente falando, era impossível a penetração naquela cidade. Mas Deus prometeu que se Israel fosse fiel, Israel seria abençoada nessa terra. Então Israel deu a Josué e todo o povo a cidade de Jericó. Mais para frente, Israel vai se deparar com outra cidade chamada de Ai. E assim é a nossa vida, irmãos. Aqui na terra, nós nos deparamos com problemas gigantes, como a cidade de Jericó. Muitas das vezes, um diagnóstico do médico de um câncer maligno, às vezes um endividamento, a perca de um filho, um enlutamento difícil de suportar, mas todas as bênçãos nas regiões celestiais já nos foram dadas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há poder espiritual para emanar do crente. Então, haver cura, restauração, paz, longanimidade, perseverança, esperança, amor. Mas também há problemas pequenos, como uma discussão familiar,
perseguição por colegas de trabalho, uma doença simples. E às vezes nós nos deparamos com esses problemas pequenos. E vamos ao Senhor em oração, já crendo que iremos superar, assim como superamos a cidade de Jericó. Bom, no capítulo de número 7, versículo 2 diz: E Josué enviou homens de Jericó para Ai, que fica ao lado de Bétia, no lado de Betel. Eles falou dizendo: Subam e vejam a região e os homens que ali vivem. E eles retornaram a Josué. Eles disseram: Não deixes que todo o povo suba, mas deixa que cerca de 2 ou 3 mil homens subam e firam Ai. E não faças com que todo o povo se fadigue para lá, pois são poucos os soldados de Ai. Assim, cerca de 3 mil homens do povo subiram para lá. E eles fugiram de diante os homens de Ai. E os homens de Ai feriram entre eles cerca de 36 homens, pois eles os perseguiram dente e frente da porta de Sabarim, e os feriram na descida. Por isso o coração do povo se derreteu como água, e Josué rasgou as suas vestes e caiu em face diante do Senhor. E até a noite ele e os anciãos se colocaram diante do chão e lançaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor meu, afinal que nos trouxeste até esse povo para nos entregar na mão dos amorreus? Quem dera, Deus, tivesse nos contido e abatido lá no Jordão. O Senhor, ó Senhor, o que hei de dizer quando Israel virar as costas diante de seus inimigos e fugir? Pois os cananeus e todos os habitantes da terra ouvirão isto e nos cercarão ao redor e nos extirparão o nome da terra. E o que tu farás com o teu grande nome? E o Senhor disse a Josué: Levanta-te, porque estás aí prostrado? E Israel pecou, e eles também transgrediram o meu pacto que lhes ordenei, pois até mesmo tomaram das coisas amaldiçoadas, e também roubaram e dissimularam, e colocaram-na entre os apetrechos. Por isso os filhos de Israel não conseguiram manter-se de pé diante dos inimigos, mas viraram as costas diante dos inimigos, porque estavam amaldiçoados. Tampouco continuarei eu convosco, salvo se destruíres o amaldiçoado dentre vós. Levanta-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos pela manhã, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: há uma coisa amaldiçoada no meio de ti, ó Israel. Tu não poderás se pôr de pé diante dos teus inimigos, enquanto não retirardes as coisas amaldiçoadas que estão entre vós. Pela manhã, portanto, vós sereis trazidos segundo as tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar virá segundo as suas famílias, e a família que o Senhor tomar virá pelas suas casas, e a casa que o Senhor tomar virá pelo homem. E será que aquele que for apanhado com coisa amaldiçoada será queimado no fogo, ele é tudo o que possui, pois transgrediu o pacto do Senhor. Assim, Josué levantou-se de manhã cedo e trouxe Israel tribo por tribo. Então, irmãos, Israel venceu a cidade de Jericó. Mas lá em 1 João capítulo 2, verso 15 diz: Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, pois quem ama o mundo não tem o amor do Pai. Então agora Israel, ao entrar na cidade de Jericó, tomou de lá um objeto amaldiçoado. Então o Senhor disse: Israel pecou, por isso perdeu para a cidade de Ai. Israel está amaldiçoada. Mas não foi Israel, foi um único homem. Um único homem pecou. Um único homem
olhou para o mundo e amou o mundo. E amou o que há no mundo, as concupiscências do mundo, lhe encheram os olhos. E este homem tomou de coisa amaldiçoada e levou para a congregação. Assim, irmãos, é o ajuntamento da cristandade. Se um homem, levando coisa amaldiçoada para a congregação, trouxe maldição para toda a congregação, como hoje nos banqueteamos entre os irmãos, com muitos de nós trazendo coisa amaldiçoada. Quantos que no domingo vêm estar entre nós e ter comunhão conosco, e partir o pão do nosso Senhor Jesus Cristo, e beber do seu cálice, e no sábado na madrugada passaram olhando filme erótico, séries, filme de violência, fotos sensuais nas redes sociais, e trazem essa maldição. Quantos irmãos estão em mentira no trabalho a qual executam, e trazem essa maldição para a congregação, meus amados irmãos. E o que essa maldição, o que amar o mundo gerou? Gerou a perseguição e a má fama e a maldição sobre toda a congregação de Israel. Então, há entre nós, irmãos, pecados ocultos que devem ser confessados ao nosso Deus e abandonados, para que então o corpo de Cristo seja abençoado e haja um testemunho do corpo. O mundo olha para a cristandade hoje e vê só maldição. Só vê maldição na cristandade. Porque a cristandade hoje ela está tomada pelo pecado. Teologias da prosperidade, teologia do determinismo, do aliancismo. Quanto engano no meio da cristandade professa o corpo expresso do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que sair desse meio, nos ajuntar e testificar que há um Deus com o povo, que o adora em espírito e verdade. João capítulo de número 4. Assim, a verdade vinha dos judeus. A mulher samaritana disse: o meu povo, os samaritanos, diz que vem do monte Sersim. O teu povo, os judeus, diz que vem de Jerusalém. E Jesus disse: a verdade vem dos judeus, porque ele era a verdade. A verdade hoje vem dos cristãos. Por quê? Porque os judeus traziam o Messias. Dos judeus vinha o Messias. Do cristianismo vem o Messias. O Messias hoje ele é anunciado pelos cristãos. Mas assim como os judeus se dividiram em vários grupos religiosos, saduceus, macabeus, essênios, fariseus, zelotes, assim o cristianismo se dividiu em vários grupos, conforme a maldição que cada um pegou. O grupo que pegou a doutrina da violência, como havia os zelotes, que eram extremamente violentos, o grupo cristão que trouxe o gnosticismo, que não entende a doutrina da ressurreição dos mortos, como os saduceus não entendiam a doutrina da ressurreição dos mortos. Oh, meus irmãos, há muito pecado doutrinário no nosso meio, pecado moral, o qual deve ser retirado. Então Deus mandou chamar este homem. Vamos dar continuidade no verso de número... Então, trazendo eles para fora, o Senhor foi determinando as tribos, povos, as famílias, até chegar em Acã. Então, Acã confessou que pegou de uma estátua na cidade de Jericó. E o que aconteceu? E Josué disse a Acã: filho meu, eu te rogo, dá glória a Deus Israel, e faz a tua confissão a ele, e me diga agora o que fizeste, não esconda de mim. E Acã respondeu a Josué e disse: em verdade pequei contra o Senhor de Israel, e fiz assim. Quando vi entre os despojos uma boa veste babilônica e 200 esqueles de prata e uma cunha de ouro que pesava 50 esqueles, eu cobicei e os apanhei. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata embaixo dela. Então Josué enviou mensageiros, e eles correram até a tenda, e eis que ali estava tudo escondido debaixo dela.
E eles pegaram tudo no meio da tenda e trouxeram até Josué e a todos os filhos de Israel, e puseram diante do Senhor, nosso amado Deus. E Josué, e com ele todo Israel, tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, as vestes, a cunha de ouro, os seus filhos, as suas filhas, os bois, os jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda, e tudo que ele possuía, e trouxeram até o vale de Acor. E Josué disse: por que perturbaste o Senhor? O Senhor te perturbará nesse dia. E todo Israel o apedrejou e os queimaram no fogo, depois de os terem apedrejado. E levaram sobre ele uma grande pilha de pedras, que até o dia de hoje ali está. E assim o Senhor voltou do ardor da sua ira. Por isso o nome daquele lugar foi chamado Vale de Acor, até o dia de hoje, irmãos. Meus amados irmãos. Então, como nós vemos em 2 João 2,15, se não me falha a memória, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, irmãos. Nem o que há no mundo. Então, olha a maldição que veio para a congregação. Problemas difíceis foram vencidos, representados aqui na figura da cidade de Jericó. Porém, um problema fácil, aqui representado na cidade de Ai, não foi vencido. Por quê? Por causa da maldição dentro da igreja, irmãos. Nós temos um tipo do Velho Testamento levado para o Novo. O legalismo, a letra, se aplicava única e exclusivamente ao Velho. Mas há princípios que nós devemos extrair. Por isso que o Senhor nos deixou também o Velho Testamento. Em 1 Coríntios, capítulo de número 5, deixa eu abrir aqui para ter certeza, mas é 1 Coríntios 5, sim. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo de número 5, verso 1. E é relato frequente que há fornicação entre vocês, tal que ainda nem no mundo há, que o homem possua a mulher do próprio pai. Veja, assim como havia um relato de um homem entre Israel que pecou contra Deus com a idolatria e com a cobiça, agora aqui há relatos, irmãos estão dizendo para o apóstolo Paulo, ó, tem um irmão lá que dormiu com a mulher do próprio pai, ou está dormindo com a mulher do próprio pai, seja a mãe ou seja a madrasta, né? Então havia esse relato lá. Isso é maldição no meio da igreja, irmãos. É maldição entre o testemunho do corpo de Cristo. Quando um membro peca, todo o corpo ele sofre junto. Diz a continuação: eis que vós estáis convencidos, e nem ainda ficastes triste, para que fosse tirado do meio de vós quem tal ato cometeu. É muito comumente hoje nós encontrarmos entre irmãos tristeza. Tristeza por quê? Porque eles não estão conseguindo entrar na cidade de Ai. Ou seja, não conseguem fazer a prova e passar no concurso, aí estão tristes. Não conseguem a medicação, a cirurgia para ser curada da doença, aí estão tristes. Não conseguem, muitas das vezes, resolver os problemas familiares, aí estão tristes. Mas este não deve ser o motivo da tristeza. A tristeza não deveria ser porque não conseguiram adentrar a cidade de Ai, mas pelo vínculo rompido entre Deus e o seu povo. Aí está a causa da verdadeira tristeza. E aqui os irmãos, eles não estão entristecidos com o pecado. Eles estavam com todas as suas expectativas carnais preenchidas. Eles eram um povo de uma região rica, um portuário rico, uma cidade portuária. Eles comiam de forma gulosa, satisfaziam todos os prazeres da sua língua, da gula. Eles se embriagavam, ficavam embriagados. E isso nas reuniões da igreja, imagino que não fazia em casa. Ou seja, era coletivo o descaso contra o nosso Senhor, era coletivo. Mas sempre no meio de um povo cristão, aos que saem para fora. Havia irmãos ali que não estavam satisfeitos com aquilo ali.
Haviam membros do corpo lutando para expelir o objeto estranho. Quando temos uma infecção, entra uma ferpa na pele, o corpo fica tentando expelir aquilo ali, né? Mas tem órgãos que às vezes, ou membros que já não lutam mais contra aquilo. Aí outros têm que entrar em ação. Às vezes um rim não está funcionando, o outro trabalha pelos dois. Então havia irmãos insatisfeitos ali, por não haver tristeza pelo pecado. Então, tudo que o Senhor Jesus Cristo fez foi para nos santificar para o nosso Deus. Então, é perdido o trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo quando não nos santificamos. E toda a congregação, ela sofre junto. Pode não sofrer fisicamente. Normalmente, quando um ajuntamento está ficando rico, às vezes nem tem problemas ali, vamos dizer assim, externos, perseguições, é porque esse ajuntamento já adormeceu espiritualmente, está complacente à liturgia, ao pecado. Então, continuamos o texto aqui. E vós estáis convencidos, e nem ao menos ficais triste, e tirai do vosso meio quem tal ato cometeu. Pois eu, na verdade, ainda que ausente do corpo, mas presente em espírito, já julguei, como se estivesse presente a respeito de quem tal ato cometeu. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos com vós em espírito, e com o nosso Senhor Jesus Cristo, o tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo, ele está tipificando Josué. Josué reuniu a congregação e tirou do meio quem tal ato cometeu, quem tal prática cometeu. Ele excomungou. Ele está cumprindo Mateus de número 18. Chame teu irmão se ele pecou. Chamou, não adiantou? Fale para uma testemunha. Não adiantou? Conte a toda a igreja. Os irmãos foram lá contar para o apóstolo Paulo, porque não adiantava contar para a igreja. Às vezes nós não vamos poder desligar um membro do corpo. Às vezes a igreja não vai poder desligar um membro contaminado do corpo, porque o próprio corpo está contaminado. Às vezes é um membro que vai ter que sair do corpo e procurar outro testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo para estar congregado. Os irmãos não podiam contar com a igreja para com muita dor e tristeza resolver essa maldição no meio do povo de Deus, manchando a santidade do nosso Deus. Então eles foram até o apóstolo Paulo. E se a igreja não tomasse uma providência, aqueles irmãos teriam que se afastar desse testemunho cristão contaminado. E é ruim, irmãos, porque às vezes nós já estamos num acostumar da carne, né? Do ambiente natural. É todo domingo aquele ambiente, todo domingo aquelas pessoas. E aí fazer um levante ali, muitas das vezes, é doloroso para nós, né, irmãos? É doloroso. Mas os irmãos acataram a ordem do apóstolo Paulo e tiraram do meio aquele irmão em amor, óbvio, claro, em amor. Esse irmão foi tirado do meio, assim como Josué tirou e apedrejou e matou. Continua o texto. Para que o tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Irmãos, eu não posso falar aqui, como eu estou gravando, né? Faz meses que eu não gravo. Eu vou mandar esse vídeo para 3, 4 irmãos. E eu sei que muitos irmãos não têm clareza sobre esse assunto. E embora eu, digamos que tenha clareza, eu posso mais gerar escândalo do que edificar. Mas, tipificando Israel, esse irmão foi tirado do meio da congregação. Lá em 2 Coríntios capítulo 2, esse irmão vai se arrepender do pecado que ele cometeu. Então a igreja deve recebê-lo de volta, deve ligar ele, como o Senhor Jesus disse. O que desligares na terra será desligado no céu, o que ligar na terra será ligado no céu. Isso tratando de irmãos, tratando de ligar um membro ao corpo ou desligar. Mateus capítulo de número, começa em 16, mas vai até o 18, iniciando ali o assunto da igreja, que seria estabelecida depois em Atos Apóstolos
capítulo 2, seria feita a transição, as cartas doutrinárias viriam através do apóstolo Paulo. São assuntos difíceis, porque, veja, nós temos reuniões como esta aqui. Há muitas reuniões, não é só a reunião de domingo de adoração, mas poucos ajuntamentos entendem isso, e quando entendem não se dispõem para isso, porque gera um desgaste físico muito grande, né? Mas o foco aqui não é reuniões da igreja, o foco aqui, irmãos, o meu pecado, irmão, ele prejudica o corpo todo, amados irmãos, o corpo todo. Então naquilo que Deus, tá muita luz do sol aqui entrando pelas árvores, né? A imagem talvez não fique boa, mas é relevante a qualidade da imagem. Eu, como membro do ajuntamento a qual eu fui recebido, os irmãos me amaram e me receberam, o meu pecado vai prejudicar todo aquele corpo. Então, dentro daquilo que Deus colocou luz na minha cabeça, no meu raciocínio, Romanos capítulo 12, rendemos a Deus um culto racional, eu devo andar na mais absoluta santidade para a bênção da comunidade a qual eu estou inserido. E a mesma, todos os membros fazendo isso, a comunidade se torna uma comunidade forte, conhecedora dos assuntos espirituais, das bênçãos celestiais dadas para nós. E a cidade de Ai vai ser derrotada também, assim como foi Jericó. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Próximo vídeo falarei da nossa luta contra os demônios. Deus querendo, Deus não querendo, não, assim não será. Eu encerro aqui então em 1 Coríntios capítulo de número 11, para nós encerrar, né? Não lembro o versículo, deixa eu dar pausa para achar o versículo. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 11 vai falar do ajuntamento da igreja para um determinado fim. Dentro de um mundo ideal, a igreja tem que se reunir, estar reunido como igreja para várias finalidades, mas isso dentro de um mundo ideal, né? Vamos lá então. Ora, nisto eu declaro a vós que não vos louvo, porque quando vos congregais para o melhor, vocês vos congregais para o pior. Porque primeiro de tudo, quando vos ajunteis na igreja, ouço que há divisões entre vós, e em parte creio. Porque também é necessário que haja heresias entre vós, para que os aprovados se manifestem entre vós. Então, mesmo num corpo sadio, irmãos, que aqui vai haver uma repreensão, mas suponhamos que o corpo esteja sadio, em comunhão com o Senhor, quando houver heresias, vai haver. E os sinceros, aqueles totalmente entregues ao Senhor, serão manifestos entre os irmãos. Serão destaques entre os irmãos para lucidez, sobriedade e esclarecimento dessas questões. Porquanto vos ajunteis em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque ao comer a ceia do Senhor, cada um toma a sua própria ceia. Enquanto isso, uns têm fome e os outros se embriagam. Veja, os irmãos se ajuntavam e tornaram a ceia do Senhor, que não é o partir do pão do cálice, mas isso fica para um círculo mais íntimo de irmãos, então. Eles iam lá, tornaram o ajuntamento da igreja um clube social. Iam lá, cometiam glutonaria e embriaguez, se embriagavam. Tornavam o cálice do nosso Senhor, que era para ser um cálice em memória dele, num cálice de beberrice, de embriaguez. Não tendes porventura casa para comer, ou desprezai a igreja de Deus. Nisso eu não vos louvo, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que na noite em que foi traído, tomou do pão, e tendo dado graças, o partiu. E disse, tomai e comei, este é o meu corpo partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, ele tomou o cálice do Novo Testamento e disse, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber desse cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer um que comer do pão e beber do cálice indignamente será culpado do corpo e sangue do nosso Senhor. Examine o homem a si mesmo,
Então coma deste pão e beba desse cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação, por não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, há muitos fracos, enfermos e muitos que dormem entre vós. Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então veja, o homem de 1 Coríntios capítulo 5, ele não julgou ele mesmo. Então ele foi julgado pela igreja e foi expulso. Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, irmãos. Então, julguemos a nós mesmos. Se Deus nos deu luz a uma prática, abandonemos essa prática. Ou se Deus nos deu luz a uma prática ativa que devemos praticar, algo que o Senhor quer que praticamos, aquele que sabe fazer o bem, diz o apóstolo Tiago, pelo Espírito Santo, e não o faz, comete pecado. Então, se recebemos luz em uma prática, devemos congregar mais com os irmãos, devemos estar animando os irmãos, devemos estar consolando os irmãos. Então, pratique, porque quando nós recebemos luz de uma prática e nós não a praticamos, nós cometemos pecado. E o nosso pecado, nós vimos que coisa terrível ele é. Ele contamina o corpo todo. O corpo todo. Oh, meus irmãos, que a santidade seja o assunto primário entre nós, nos nossos ajuntamentos. E venhamos então a glorificar o nosso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, zelando pela unidade, zelando pelo seu corpo, que é a igreja, o qual ele comprou pelo seu sangue precioso, e a sua carne moída, lá naquele madeiro, naquela cruz. Deus abençoe a todos nós, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.